Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ao público que nos prestigia nessa casa, que nos acompanha também através das redes sociais e dos meios de comunicação, a imprensa, aos colaboradores, uma boa noite. Como iniciamos o tema na última sessão a respeito da mobilidade urbana, nós vamos dando continuidade até que esses microfones sejam ouvidos e alguma coisa seja feita, em relação à mobilidade da nossa cidade. Então, continuando o nosso compromisso de tratar sobre temas relacionados à mobilidade, minha reflexão de hoje tem o propósito de avaliar de forma mais objetiva a necessidade urgente do Poder Executivo submeter à apreciação popular o prometido plano de mobilidade urbana. Assim como a reforma administrativa, o plano de mobilidade urbana até hoje não foi apresentado também para esta casa e para a população. Semana passada, lembrei que, ao aprovarmos a lei autorizando um empréstimo aproximado de 24 milhões para as obras da Avenida Beira-Rio, o prefeito Jonas se comprometeu em usar uma parcela dos recursos para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Enquanto aguardamos que o Executivo se movimente em torno de cumprir o compromisso assumido com esta Casa e com a sociedade, gostaríamos nessa noite de chamar a atenção para algumas situações que revelam um estado de coisas preocupante relacionado ao crescimento urbano. Em julho do ano passado, por exemplo, com base em dados do Departamento Estadual de Trânsito, o Jornal Município noticiou que chegamos à inédita marca de 100 mil veículos emplacados, somando ônibus, caminhões, motos e automóveis. Vejam, senhores vereadores, que a frota praticamente triplicou em pouco mais de 15 anos. Os números revelam que a maior parte dos veículos em circulação é para uso pessoal. Carros e motos são mais de 81 mil, enquanto há pouco mais de 18 mil entre veículos de uso coletivo e de transporte de carga, como ônibus, tratores, caminhões e vans. Para ilustrar, ainda trago a informação objeto de reportagem da Folha de São Paulo, que, já em 2010, mostrava a cidade como a segunda com maior proporção carro-habitante, dentre os municípios brasileiros com mais de 100 mil moradores. Dentro dessa perspectiva, presume-se que atualmente tenhamos 80 veículos para cada 100 habitantes. Então, cada 100 habitantes, só 20 não tem veículo próprio, enquanto 80 tem. E olha como estão as nossas estradas. Precisamos, senhor presidente e senhores vereadores, sem procrastinação, tornar a cidade mais viável e mais agradável para se viver. Se continuarmos com o crescimento desordenado, em poucas décadas seremos um inferninho impraticável, como os grandes centros urbanos. Já percebemos em nosso dia a dia congestionamentos cada vez mais frequentes, deslocamentos mais demorados, piora na qualidade de vida e do meio ambiente, inclusive o sonoro. Precisamos, é claro, de novas artérias, novos pontos de fuga, viadutos elevados, pontes que sobreponham entre as margens do rio Itajaí-Mirim. No meu entender, todavia, o transporte coletivo deve se tornar o protagonista no sistema viário existente, não havendo mais espaço para a existência de linhas de ônibus sem integração, com frequência esparsa e sem conforto para os usuários. O adensamento urbano, tão defendido pela atual administração, que hoje é a verticalização da cidade, ou seja, colocar todo mundo no centro da cidade, que hoje já está intrafegável, vamos colocar todo mundo aqui, e sem um plano de mobilidade.
deve ser necessariamente vinculado à existência de transporte coletivo, que hoje na nossa cidade também é precário, de forma a não impactar o sistema viário em sua área de influência. Acredito que dar prioridade ao transporte coletivo e facilitar os meios não motorizados de transporte, como deslocamentos a pé e por bicicleta, acaba por tornar a cidade mais amigável, com uma ocupação mais compacta, menos espalhada e muito mais eficiente. Em meu entender, essas são as linhas básicas de uma proposta de mobilidade que tenha por objetivo privilegiar um crescimento sustentável para as futuras gerações. E é por isso que, novamente, sugiro ao Poder Executivo que convoque a sociedade para um amplo debate sobre o tema, para que possamos avaliar os deslocamentos, a expansão das ciclovias, a construção de parques, a ampliação da malha de transporte coletivo e a reunião de recursos necessários para as obras de infraestrutura inadiáveis no sistema viário mais central. Ao finalizar, senhor presidente, peço permissão para lembrar os meus pares nessa legislatura de que uma proposta de mobilidade urbana é um problema nosso, específico e inadiável, que não podemos permitir. Concedo a parte, vereador Paulinho Sestrenho. Parabéns novamente por levantar o tema. Duas colocações rápidas. A primeira é o transporte coletivo. Hoje, o Poder Judiciário já deu a ordem para o município fazer, tem uma liminar que o município tem que implementar logo esse edital. Mas quando o vereador falou dos 100 mil veículos que foram registrados aqui em Brusque, chamar a atenção de 100 mil veículos registrados. A nossa cidade é uma rota de passagem. Quem vem de Blumenau, quer ir para Guabiruba, tem que passar por dentro de Brusque, sai de Guabiruba vai para Nova Trento dentro de Brusque, Nova Trento para Blumenau dentro de Brusque, ou seja, é muito mais de 100 mil veículos diariamente. E por isso que em outras falas eu solicito sim o anel viário, não só falar em Beira-Rio é importante, sim, mas o anel viário é fundamental para tirar o trânsito de passagem de dentro da cidade. Parabéns pelo tema novamente. Obrigado, vereador Paulinho. Concedo a parte do vereador Lima. Vereador, pelo tema. Isso é um tema que nós devemos martelar constantemente. Na audiência pública que houve do ano passado, com relação àquele polígono verde, foi sugerido que se fizesse um estudo muito mais amplo, vendo o que nós queremos para Brusque para 10, 20, 30, 50 e 100 anos. E que isso deveria se parar de fazer improvisações. Que nós devêssemos trazer técnicos que fizessem realmente um estudo profundo do impacto de todas essas decisões. Vejo que isso é muito importante ser levado adiante e que a gente faça com responsabilidade essas decisões e que leve para o Executivo que isso venha para ser discutido profundamente. Parabéns. Obrigado, vereador. Concedo a parte do vereador Simas. Parabenizar Vossa Excelência pelo assunto importante. Nas próximas semanas aí nós teremos alguns encaminhamentos, inclusive o projeto da Beira-Rio, da margem esquerda, que é referente ao financiamento que está ali, né, toda a situação também do plano de mobilidade urbana, ele vai ser entregue ao governo e acho que é BRDE, o BNDES, né, para que seja já dado o encaminhamento e também até na semana que vem será firmado aquele convênio, né, em relação à cidade co-irmã alemã, para que faça com a Unifeb, faça aquele discussão e o plano de mobilidade ele possa ser concluído até esse ano, para que até final do ano venha para cá, para possa ser feitas discussões, audiências públicas, e aí sim até o mês de abril ele seja definitivamente entregue no prazo que foi dado agora. Então esse seria o encaminhamento. Obrigado, vereador Simas. Para concluir, quero parabenizar a vereadora Ana por levantar também a questão dos passeios públicos, as calçadas e os terrenos que hoje não se tem uma manutenção devida e a lei não é cumprida. Então, para que serve a Câmara de Vereadores? Para fazer projeto de lei para não se cumprir? Hoje o vereador é medido pelo número de projetos de lei que ele apresenta e aí não é cumprido, para quê? E outra coisa, as empresas, vereador Ana, assim como o Léo cobrou aqui, fez um requerimento para o recolhimento de lixo e tudo mais, não é cobrado das empresas por quê? Do coletivo, da empresa coletora de lixo. Porque são empresas que sustentam campanhas políticas e não são cobradas porque depois essas pessoas não vão mais receber esse benefício. Então fica aqui a sugestão e o assunto continuará com certeza. Muito obrigado.